Boa noite. O tema da mensagem para hoje é Amor ao Dinheiro, da série Versus Dinheiro ou Amor, Tempo e Talentos. Todos nós, alguma vez na vida, já nos perguntamos o que o futuro nos reserva, o que trará o amanhã, como será a semana que vem, o que será do ano que vem. Eu, particularmente, nesse 6º ano, me preparando agora para o ministério, a expectativa está grande. Ano que vem a gente vai para algum lugar deste Brasil e é inevitável essas questões. Assim como eu acho que todos vocês alguma vez já se perguntaram sobre o futuro, o que vai ser, como vai ser. E muitos, nesse ponto, vivem a mesma melodia que o Zeca Pagodinho canta: deixe a vida me levar, vida leva eu. Mas nós podemos muito bem trocar. Deixe Deus nos guiar. Deus leve a nossa vida, Deus conduza a nossa vida. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos que Deus tem o futuro em suas mãos. Independente do que vier, nós estamos seguros e protegidos por Deus, bem cuidados por Ele. A Bíblia nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. O Salmo de hoje, eu vou ler aqui a tradução antiga, porque quando eu fiz a mensagem, eu pensei que ainda estava na tradução antiga, então eu vou ler, porque senão fica fora. Tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Ou seja, é a mesma coisa, mas dito em outras palavras, reflete a confiança dos cristãos, que mostra que os nossos dias, a nossa vida, está sob o cuidado, sob a proteção de Deus. Nós vivemos num mundo agitado, corrido, e uma frase que a gente sempre ouve também, não tenho tempo. Geralmente é quando a gente quer fugir de algum compromisso ou fugir de algum convite, essa famosa frase sempre aparece. Mas o que significa não ter tempo? Se a gente analisa e vê bem, quem que é o doador do tempo? É Deus. Ele é o doador da vida, o doador do tempo, do nosso tempo. E nas mãos dele estão os nossos dias. Quanto tempo eu terei? Quanto tempo você terá? Isso pertence a Deus. Como diz um pregador famoso, todos nós já pegamos, quando nascemos, a senha para a morte. Daqui a pouco gritam 33, sou eu. Gritam 34, é o Dudu. Nós não sabemos a hora. Isso também, não precisamos ter uma visão fatalista daí, chegar do lado da BR-116, vendar os olhos e, não é minha hora, agora vou atravessar. Não, Também Jesus nos ensina que não tentarás o Senhor teu Deus. Mas, voltando ao ponto, é Ele que nos dá a vida. Não sabemos quanto tempo teremos, mas, se bem que não importa quanto tempo nós teremos, porque este tempo é uma dádiva de Deus. Nós precisamos aprender e usar este tempo com muita sabedoria. O tempo é um presente especial e pessoal, dado por Deus para cada um de nós. Esse tempo não pode ser guardado e durante a nossa vida, oportunidades surgirão de servir a Deus e ao próximo. Só que esse tempo acaba, esse tempo se finda, um dia se findará. O apóstolo Paulo ele exorta os cristãos dizendo: prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo,
mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O salmista também lembra que só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desapareceremos. Essa é a constatação do salmista, o que nos quer dizer que o tempo desperdiçado não pode ser recuperado. Cada segundo que passou não volta mais. E não existe máquina do tempo para a gente voltar a uma situação anterior, poder refazer. Por isso a importância de nós administrarmos bem o tempo que Deus nos deu. Deus mesmo nos deu um exemplo da administração correta do tempo, criando o mundo em 6 dias e descansando no 7º. Ele também nos deu o mandamento, o 3º mandamento, santificarás o dia do descanso. Ou seja, Deus quer que nós reservemos uma parte do tempo para Ele. O trabalho é tempo consagrado. O lazer também é tempo consagrado. Mas também não podemos esquecer do tempo dedicado diretamente a Deus. Tempo de comunhão com Deus pela palavra, pela oração. Tempo para a devoção diária e para o culto público na igreja. Este tempo precisa ter prioridade. E isso também significa investir tempo na edificação da igreja através do trabalho direto na congregação, como aqui na Toque de Vida. Jesus declarou: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então precisamos reservar, dedicar um tempo ao Senhor. No culto público Ele nos serve com a sua palavra, nos serve com o seu sacramento, onde está presente de forma real e fortalece a nossa fé, nos dá certeza da vida eterna junto dele. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós temos que admitir que muitas vezes nós não usamos bem o nosso tempo. Saibamos, porém, que Cristo veio trazer o perdão, que recomecemos sempre, procurando usar sempre melhor o tempo que Ele nos concedeu. E esse usar melhor o tempo também tem a ver com usar os nossos talentos. Deus distribuiu os diversos talentos entre as pessoas para que elas possam se beneficiar mutuamente. Não é um dom que para mim, me auto-beneficiar e não beneficiar as outras pessoas que estão ao meu redor. Deus dá talentos em potencial quando nós nascemos. Cada um de nós pode participar do plano de Deus de uma maneira, de uma forma ou de várias formas. A Bíblia ensina que se usarmos nossos talentos com sabedoria, podemos aperfeiçoá-los e ainda reavivar e desenvolver outros talentos em nós. Mas se não fizermos, poderemos até perder os que temos. Eu, quando estudei na UBRA, eu fiz o curso de Libras e vi que eu tinha uma facilidade para aquilo. Mas eu só vi que tinha facilidade. Eu não continuei, eu não estudei, eu não mantive. E tudo aquilo que eu aprendi hoje eu não lembro mais de nada. Assim também, por exemplo, aqueles que são músicos, se você não pratica, vai chegar uma hora que você não vai lembrar. Então, o dom é para ser exercido. Você precisa exercer para você manter esse dom. E também, como está escrito aqui, para nós também reavivarmos e desenvolvermos outros dons, outros talentos, para servir o próximo e para servir a Deus. Além de tantos talentos naturais que Deus distribuiu entre as pessoas, os cristãos também possuem os dons e talentos espirituais, os quais lhe foram dados na conversão e os quais o Espírito Santo continua a dar a todos os cristãos. Mas, aí eu pergunto para vocês, será que esses dons são coisas espetaculares, habilidades fora do comum, habilidades fantásticas?
Não. A gente vai ver com o texto que foi lido hoje, né, de 1 Coríntios 12, que os dons são coisas que Deus deu a cada um de nós. Cada um de nós tem dons, tem talentos que Deus nos deu para desenvolver, para trabalhar, para servir. Então, falar de um dom do Espírito, ou seja, um dom espiritual, significa que foi um dom que o Espírito Santo deu a cada um de nós. E para que a sua igreja se manifeste no mundo. Na carta aos Coríntios, que o pastor leu, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre esses dons. Inicialmente, o apóstolo Paulo lembra aos cristãos de Corinto e a nós que o Espírito Santo é o principal dom que recebemos de Deus. O principal dom que nós recebemos de Deus, então, é o Espírito Santo. Isso acontece lá no batismo, como lemos lá em Atos 2. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo também pode confessar que Jesus Cristo é o Salvador. Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. E quem recebeu o Espírito Santo, então, também é agraciado com dons, com talentos, com presentes do Espírito, que são concedidos a cada cristão. Mas como que eles são concedidos a cada cristão? Visando um fim proveitoso. Todos os dons que a gente tem são com um objetivo: a edificação da igreja. Não é para um alto orgulho, uma vanglorização, e nem para fazer divisão entre as pessoas. Eu tenho um dom melhor, né? Eu sou... Desculpa, mas eu tenho um dom, né, que, sinceramente, nenhum de vocês vai ter. Não é para causar divisão e nem para ter um orgulho acima dos outros. É justamente para buscar a unidade da igreja e um fim proveitoso, que todos conheçam a palavra de Deus, que mais pessoas confessem que Jesus é o Senhor. Olhando mais para o texto, né, o apóstolo relaciona alguns desses dons e mostra como eles colaboram para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. A uns foi dado a palavra de sabedoria, como diz o texto, e a outros palavra do conhecimento. Os dois estão interligados, ou seja, como que a gente usa a palavra de Deus e aplica ela na nossa vida, nas mais diversas situações. Depois o apóstolo menciona a fé, os dons de curar, a operação dos milagres, né? E por fim, Paulo registra que uns receberam o dom da profecia, ou seja, profetizar, anunciar a salvação pela fé em Cristo Jesus. Outros ainda receberam o dom de falar em línguas que nunca estudaram, assim como aconteceu lá no Pentecostes, que muitos falaram em línguas, em idiomas diferentes, e alguns outros traduziram esses idiomas, essas línguas diferentes. Com isso, queridos irmãos, Deus dá a cada um dons, a alguns mais, outros menos. Mas esses dons são diferentes, são diversos, e foi Deus quem fez assim, para que todos sejam usados para a glória, para o nosso próprio bem e para o bem daquele nosso semelhante. Nós podemos servir no trabalho da congregação local, como aqui na Toque de Vida, nas mais diversas atividades, na música, na escola bíblica, na recepção, os dirigentes de estudo bíblico, assistência social, visita a enfermos e por aí a visita. Por aí continua. Nós podemos servir também no lar, na sociedade, segundo os nossos dons e também de acordo com a oportunidade. E Deus coloca as oportunidades para nós trabalharmos com os nossos dons. Deus espera que cada um de nós descubra, desenvolva e faça uso de seus talentos lá onde nós possamos ser úteis.
Lá na carta de 1 Pedro está escrito: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. E aqui eu pergunto para vocês, o que nos leva a servir a Deus? Nós não servimos a Deus para ser salvos. Até porque nenhum serviço nosso seria suficiente, né, ou seria satisfatório para agradar a Deus. A nossa salvação é unicamente pela graça de Deus, né? Independente de qualquer mérito que a gente possa, qualquer mérito nosso. Por outro lado, né, todo cristão, né, todo aquele que foi salvo por Jesus, quer servir também o seu Redentor. A nossa motivação, então, para esse serviço é, em primeiro lugar, a graça de Deus, né, que nos alcançou, e também a vontade de Deus, a sua graça, a graça de Deus para com as outras pessoas, através de nós, do nosso serviço. Na explicação do credo apostólico, no 2º artigo, nós confessamos: creio que Jesus Cristo me remiu, a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte, do poder do diabo, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele, em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Queridos irmãos e irmãs, portanto, nós recebemos muitos dons, né, muitos talentos, são todos presentes de Deus. E dentre esses dons e talentos que nós recebemos, a dádiva do conhecimento da salvação, o dom da fé no Salvador Jesus, o perdão dos pecados, o Espírito Santo, certamente são os bens de maior valor. E sem dúvida, este é um tesouro que nós não podemos simplesmente ficar só para nós, mas nós também podemos e devemos compartilhar com as outras pessoas, para que elas percebam que Deus está agindo no mundo por meio de nós, para um fim proveitoso. Isto é, que confessem que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. E que muitos realmente sejam salvos. Que Deus use tanto o nosso tempo e os nossos talentos para este fim proveitoso, pois os nossos dias são breves. Que Deus nos abençoe e efetue em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Amém.